Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje vamos falar de algo que fala diretamente ao coração. É uma chave para mudar a nossa vida. Vamos falar sobre perdão das ofensas. Perdão que é algo essencial para que a gente possa viver plenamente nesta vida e também depois da nossa morte do corpo físico, no mundo espiritual. Imagine que existe pessoas que levam um rancor no coração, ódio, um espírito de vingança por anos e anos, que deixam de ser alegres, deixam de ser felizes para estar alimentando esse ódio, esse rancor, essa vingança, pensando. Em alguns momentos você está ali em família, em amigos, mas você está lá pensando em como se vingar. E veja que esses pensamentos, eles vão para depois da sua morte. O seu espírito, ele leva esses pensamentos para lá. E algumas vezes você fica lá preso a esses sentimentos e fica preso com pessoas que ainda estão aqui. Então é algo que a gente tem que pensar com muito carinho, porque o perdão, ele é libertador, ele é essencial. O perdão aqui na Terra, ele é essencial para nos curar. Quando a gente guarda esses sentimentos de ódio, de rancor, de vingança dentro de nós, a gente começa a adoecer fisicamente. Hoje a ciência já comprova que emoções, que sentimentos provocam doenças, né? A gente sabe que muitas vezes essas doenças começam na alma, começam em nosso espírito e vão sendo, ao longo do tempo, sendo transmitidas para o corpo físico. Os espíritos nos falam que a nossa alma fica com buracos negros com esses sentimentos. Esses sentimentos provocam buracos negros, névoas em nossa alma, que bloqueiam a energia, o fluir de nossas energias. E aí começa a adoecer. Quantas vezes a gente já não ficou ruim do estômago, né? Principalmente esses sentimentos provocam complicações no sistema gástrico, né? Que podem gerar depois câncer também. Então, o não perdoar, o manter esses sentimentos nos dá complicações físicas, algumas vezes muito graves. A Associação Médica Espírita faz um trabalho fabuloso em relação a esse link, a esse relacionamento entre corpo e alma, né? Vários médicos relatando suas experiências e relatando seus estudos, suas pesquisas. Então é algo que hoje já é provado e a gente tem que saber como tratar desse perdão, que não é algo simples, não é algo simples e algo muito importante. Veja que é tão importante que está lá no Pai Nosso, na oração mais dita no mundo: perdoai assim como nós perdoamos os nossos inimigos, né? Então é equivalente. Quanto mais a gente perdoa, mais a gente é perdoado. E nós precisamos desse perdão, porque ninguém é perfeito. Ninguém é dono da verdade. Todos erramos, né? Então nós estamos numa faixa de evolução. E assim a gente tem que ver os outros também, que também estão errando. Então, como que nós não vamos perdoar enquanto nós mesmos cometemos muitos erros? Então, por isso que Jesus falou, né? Que a gente pede para nos perdoar enquanto a gente está perdoando o outro. E é muito importante nisso também perdoar, não pedir somente a Deus, mas pedir o perdão para quem a gente
ofendeu. Sim, isso é muito importante. É difícil. E a gente pode pedir esse perdão de várias formas. Nós podemos pedir esse perdão em pensamento. Por exemplo, caso a pessoa já tenha desencarnado, já esteja no mundo espiritual e nós estamos angustiados, nós estamos nos sentindo culpados por algo que a gente devia ter feito, não fez ou fez erroneamente. Então, sim, podemos pedir perdão por pensamento para esse espírito que já está no mundo espiritual. E sim, isso adianta, isso serve, isso traz resultados. Podemos pedir perdão com palavras, muito importante. Dá para ser por WhatsApp? Dá. Dá para ser por mensagens escritas? Dá. Mas o mais importante é pedir perdão através de atos, né? Quando você perdoa uma pessoa e começa a ter uma vida com ela. E por isso que a existência aqui na Terra é muito importante, porque aqui a gente tem possibilidades de realizar esse perdão em atos, em ações. E como é lindo quando você perdoa uma pessoa e dali nasce uma amizade, um relacionamento ainda mais forte, ainda mais bonito. Isso acontece. E esses resgates acontecem, seja no seu núcleo familiar, com pai, com mãe, com filho, com irmão, seja no trabalho, seja com amigos. É uma coisa muito linda quando você consegue perdoar, quando a outra pessoa te perdoa, você pede perdão, a outra pessoa te perdoa, e aí nasce uma amizade, um relacionamento saudável. Algumas vezes a gente não consegue isso. Não é fácil. É possível, muito possível, mas algumas vezes a gente não consegue. E leva essa mágoa, leva esse rancor para o mundo espiritual. E tem que esperar uma outra encarnação, vejam só, dezenas de anos, para novamente voltar aqui e perdoar. Novamente voltar aqui e pedir perdão. E ter esse resgate. Vejam que nas encarnações, na maioria das encarnações, o objetivo são resgates de relacionamento. Porque não há perdão. Porque você não consegue perdoar naquela existência. Mas perdoar, como eu estava falando, não é algo simples. Não, perdoar não é você chegar para uma pessoa e dizer, eu te perdoo. Ou pedir perdão, olha só, me perdoa aí, valeu. Não, não é algo simples. Perdoar vem do coração, é algo profundo. Porque perdoar não é você desculpar alguma falha, alguma coisinha que te incomodou, né? Algumas vezes você se coloca no centro do mundo, o egocêntrico, né? Acha que é o centro do mundo, qualquer coisa que faz para você, você se magoa. Aí você diz, eu te perdoo, mas não foi nada. Alguém que te olhou, que você achou, não, me olhou de mau jeito. Alguém que fez uma observação no seu trabalho, alguma crítica, né? Alguém que te pediu para fazer alguma coisa que você não queria naquela hora, na sua família, né? Então, coisas assim, alguém que cruza o seu carro no trânsito, eu perdoo aquele cara. Mas são coisas insignificantes, né? São coisas que o atingiram, mas de forma muito rasa. Isso não é perdão. Então, a primeira coisa para perdoar é nos tirarmos do egocentrismo. Essa é a primeira coisa. É a gente começar a ver o outro, né? Aquele carro que cruzou a nossa frente, de repente ele estava com pressa,
de repente ele estava com uma enferma no carro, estava atrasado para alguma coisa muito importante. Então, começar a ver a empatia, né? Ter empatia. Então, no momento que a gente nos coloca como irmãos, tudo começa a mudar. Vejam só, Jesus, né? A primeira coisa que Jesus fez quando morreu lá na cruz, né? Quando desencarnou lá na cruz, foi lá embaixo, buscar Judas, perdoar Judas, que estava sofrendo muito pela traição. Gandhi, por exemplo, quando perguntaram para ele: você perdoou todos aqueles que te ofenderam? E foram muitos, muitos que ofenderam com palavras, fisicamente, batendo nele. Ele disse: não, eu não perdoei ninguém. E todo mundo ficou espantado: como assim não perdoou ninguém? Eu não perdoei porque eles não me ofenderam. Eu não me senti ofendido. Quer dizer, ele não tinha esse egocentrismo. Nem ele, nem Jesus. Claro que não estamos no nível deles, dessas pessoas iluminadas, mas a gente pode chegar lá. Outra coisa que é importante para perdoar é o que eu chamo de estilo misericordioso. É você ter um pensamento, é você ter a consciência que todos estamos aqui evoluindo, que todos somos imperfeitos, que aquela pessoa que te ofendeu, ela também está evoluindo. Ela comete erros como você. Nós temos que ter a consciência que nós cometemos erros. Como eu falei antes, nós seremos perdoados quando a gente começar a perdoar. É uma libertação em grupo. Então nós temos que ter esse amor pelo outro, para perdoá-lo, para desculpá-lo, para entendê-lo. Algumas vezes o tempo nos faz entender isso. Algumas vezes o tempo nos faz pensar: olha, realmente ele tinha suas razões, ele fez aquilo porque ele estava numa situação difícil. Então, nós temos que saber que todos erramos. Não podemos julgar. E principalmente, esse perdão é algo benéfico para nós. O perdão é libertador. E o perdão deixa a nossa vida fluir. Porque quando a gente tem um rancor, alguma coisa que a gente quer se vingar, a gente fica preso. Quando você perdoa, você se liberta. Não há mal em perdoar. Só há benefícios. Você vai ver que no momento que você perdoar de coração a pessoa, entender ela, ver que ela também está nesse caminho evolutivo, e você perdoar de coração, vai ser muito bom para você. Vai ser maravilhoso. E assim a gente tem que seguir a nossa vida perdoando todos os dias, tendo benevolência com as pessoas, entendendo elas. Veja que os caminhos vão começar a se abrir para você.